Então, na aula de hoje, nós vamos fazer 3 exercícios que foram as dúvidas dessa parte da matéria. A gente vai fazer o 3.42, o 3.44 e o 3.45 do livro. O 3.42, a gente tem aqui um resumo das informações dele. É um diagrama TS, mostrando um ciclo reversível efetuado por N igual a 1 mol de gás. De A para B é uma compressão isentrópica, ou seja, não vai ter modificação de entropia. E aí ele fala, né, que a temperatura em A é 400 e em B é 600. BC é uma expansão isotérmica, então não vai ter variação de temperatura. E também fala que a entropia do ponto B é 40 e a do ponto C é 60. E tem um processo CA, que é um processo que não é isentrópico nem isotérmico. O que ele quer saber, ele dá o CV, Czinho V, 3 calorias mol Kelvin, e ele quer saber o calor e o trabalho trocados em cada etapa do ciclo. Então eu fiz essa tabela aqui, na verdade o que ele quer saber é isso aqui, ó, Q de A para B, Q de B para C, Q de C para A, o W de A para B, o W de B para C e o W de C para A. Isso que ele quer saber. Mas aí acaba que a gente vai ter que fazer essa tabela maior, porque o fato de ter essa tabela maior vai facilitar a gente calcular esses valores intermediários. E outra coisa que eu coloquei aqui foi o ΔU. Por que eu botei aqui o ΔU? Porque a primeira lei vai me ajudar a calcular esses processos internos aqui. Por quê? Só para lembrar, ó, dU é igual a dQ menos dW. Então, só para não ter uma notação, né, diferenciada, se a gente aplicar a integral em todos os lados, ΔU é igual a Q menos W. Então, a gente sabe que essa coluna aqui, né, a última coluna, vai ser sempre igual a Q menos W. Então, a primeira coisa que gostaria que vocês lembrassem é que a gente tem aqui um diagrama TS e é um triângulo, e quando a gente calcula a área do ciclo, a área dentro do ciclo, a gente tem, na verdade, o Q total. Então, realmente, isso aqui é um triângulo, né? Então, a gente pode calcular o Q total. Q total é igual à área do triângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2. Então, a base é 60 menos 40, ou seja, 20, vezes a altura é 600 menos 400, que é igual a 200, dividido por 2. Portanto, o Q total, puxar a seta para cá, é 2.000. E que unidade de medida? 2.000 calorias. Então, a primeira coisa que a gente já pode acrescentar nessa tabela é esse Q total que a gente obteve calculando essa área. Então, é isso aqui, ó. 2.000. As outras coisas são os processos que a gente pode já saber que é zero. Por exemplo, ó, de B para C, a temperatura não varia. Então, quando a temperatura não varia, a gente já sabe que, ó, de B para C, dU é igual a zero, e no ciclo também dU é igual a zero, porque se ele parte do ponto inicial e volta nesse ponto, independente do caminho, a temperatura não varia, então a gente já consegue colocar 2 zeros. Outro zero que a gente pode acrescentar é aqui, ó, de A para B, a gente não tem variação de entropia. Então, só para lembrar, né, ds é igual a dq sobre t. Se o ds for igual a zero, então dq é igual a zero, porque a temperatura é diferente de zero. Então, o Q de A para B, zero também. Agora a gente parte para calcular o restante. Por exemplo, lembrando sempre que esse cálculo de área vai ajudar a gente. Por exemplo, o Q de B para C. O que a gente vai fazer? Vou até mudar aqui a letra, a cor. O Q de B para C é a área embaixo dessa curva toda aqui.
Então, essa área toda aqui é o quê? A área do retângulo, base vezes altura. Então, ó, Q de B para C é igual base vezes altura, que é igual a 20, que é a base, vezes a altura agora é 600. Então, Q de B para C vai ser 12.000 calorias. Então, aqui a gente já acrescenta outro valor aqui, ó. 12.000. Então, se a gente já tem, ó, já para B é 0, de B para C é 12.000 e o total é 2.000, então a gente pode simplesmente subtrair. Que valor é esse aqui, né? Lembrando, Q total é igual Q de A para B mais Q de B para C mais Q de C para A. Então, 2.000 é igual a 0 mais 12.000 mais Q de C para A. Portanto, o Q de C para A é igual a 2.000 menos 12.000, que é igual a menos 10.000 calorias. Então, novamente, a gente consegue acrescentar um novo valor aqui, ó. E aí, a gente já consegue chegar em algumas outras conclusões, ó. A gente já consegue aqui, nesse valor intermediário, ó, usar a primeira lei. Porque em B para C a gente já tem o Q e tem o ΔU. Então, ΔU é igual a Q menos W. Então, 0 é igual a Q de B para C menos W de B para C. Portanto, o W de B para C é igual ao Q de B para C. Da mesma forma, então aqui, ó, 12.000. Mesma forma o total, né? Então, ó, o trabalho total também é igual ao calor total, pelo mesmo motivo acima, porque o ΔU é igual a 0. Aqui a gente também tem, ó, 2.000. Para finalizar o problema, a gente só precisa desse trabalho de A para B e do trabalho de C para A. Então, como que a gente vai calcular isso? Vamos lembrar do seguinte, aqui, ó, a gente tem o 0 e a gente tem a primeira lei. Então, vamos lembrar aqui da primeira lei, ó. Sempre a gente pode calcular DU, né, ΔU, é igual a Czão V ΔT. Então, a variação da energia interna de A para B é igual a N Czinho V, tanto N quanto Czinho V foram dados, só para lembrar aqui, ó, N é igual a 1, Czinho V é igual a 3 calorias mol Kelvin, vezes a variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial. Quem é a temperatura de B? Quem é a temperatura de A? Vamos olhar no gráfico. Temperatura de B é 600, temperatura de A é 400. Então, a variação da energia interna de A para B é igual a 1 vezes 3 vezes 600 menos 400. Então, 3 vezes 200 é igual a 600 calorias. Então, a gente pode acrescentar esse valor aqui, ó. A gente acabou de calcular. 600 calorias. Tendo esse valor, a gente vai usar a primeira lei para descobrir o trabalho de A para B. Então, ó, ΔU é igual a Q menos W. Então, 600 é igual a 0 menos o trabalho de A para B. Portanto, o trabalho de A para B é igual a menos 600 calorias. Então, aqui, ó, menos 600. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento para calcular esse trabalho de C para A. Primeiro a gente vai calcular o ΔU e depois a gente vai usar esse valor para descobrir o trabalho. Então, o ΔU de C para A, ΔU de C para A
é igual a NCV vezes a temperatura de A menos a temperatura de C. É igual a 1 vezes 3 vezes a temperatura de A é 400 e a temperatura de C era igual à temperatura de B, 600. Então, ΔU de C para A é igual a menos 600 calorias. A gente podia ter feito isso ou simplesmente podia ter visto qual o valor que somado com 600 ia zerar, né? Tanto faz. Então, aqui, ó, menos 600. Então, se aqui é menos 600, o trabalho de C para A é... Opa, não, 600 não. Eu vou fazer a coisa errada. Que aqui não é zero. O trabalho de C para A, vamos lá. Agora falta só a gente calcular o trabalho de C para A aqui em cima, né? A gente já tem o calor de C para A e temos a variação da energia interna de C para A. Então, usando a primeira lei, se dU é igual a dQ menos dW, né? Ó, ΔU é igual a Q menos W, o W é igual a dQ menos dU. Então, trabalho de C para A é igual ao calor de C para A menos variação da energia interna de C para A. Agora, vamos colocar os valores. Trabalho de C para A é igual ao calor de C para A, que é igual a menos 10.000, menos 600. Ou seja, é menos 10.000 mais 600. Portanto, o trabalho de C para A vai ser igual a menos 9.400. Então, a gente acrescenta o último valor faltando. Menos 9.400. E aí, pronto, chegamos nas respostas finais, que são esses valores aqui, ó, que a questão pediu. Então, o que a gente tem que lembrar para calcular essa questão? A gente tem que lembrar da primeira lei, principalmente, e ter as organizações. Aqui, primeiro, a gente tem que usar o cálculo, né, do calor a partir do cálculo de área do diagrama TS. Depois, a gente organiza uma tabela para poder usar a primeira lei. Isso vai facilitar muito a gente descobrir todos os valores de calor e de trabalho em cada parte do ciclo, de A para B, nessa primeira linha, de B para C, na segunda linha, e de C para A. Essa foi a 3.42. Agora a gente vai fazer a 3.44 do livro. Então, a 3.44 ela tem um gráfico, e aqui eu desenhei o gráfico certo, porque no livro está escrito um triângulo, mas ele fala que de B para C, na verdade, não é uma reta, é uma curva com concavidade para cima. Então, isso é importante, porque se a gente quiser calcular a área, a gente sabe que não pode pelo gráfico PV, porque isso não é um triângulo. Mas vamos lá, o que o problema está dizendo? O problema novamente fala que é 1 mol de gás executa esse ciclo, né, de A para B, de B para C e de C para A. Então, o processo BC, ele fala que é uma adiabática, tá aqui escrito, e ele diz, né, que a pressão em B é 10 atmosferas, o volume A em B é 2,5 litros e o volume em C é 5 litros. Ele dá também o Czinho P, que é 7 calorias mol Kelvin, e quer saber essas variáveis aqui, ó. O calor é fornecido ao ciclo, o calor dissipado, o rendimento desse ciclo e o rendimento máximo, que só para lembrar, quando a gente fala de rendimento máximo, a gente quer saber o rendimento do ciclo de Carnot, tá? É igual. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa perceber é que para a gente calcular o calor, né, em alguns momentos, o trabalho, a gente vai precisar saber as temperaturas. Aqui, por exemplo, é uma diabática. Aqui, ó, calor
é igual a zero. Não tem troca de calor de B para C. Mas esse é um ciclo. Então, como qualquer ciclo, vai ter uma fase que ele vai absorver calor e vai ter uma fase que ele vai perder calor. Então, a fase que ele absorve calor é sempre a primeira. É aqui que vai acontecer a absorção do calor. Então, o calor QQ é o calor de A para B. Aí ele passa por uma fase que não tem troca de calor e aqui ele vai dissipar o calor, QF. Então, aqui é o calor da fonte quente e aqui é o calor da fonte fria, né? Então, a gente precisa calcular esses calores. Por que eu estou falando que a gente vai precisar da temperatura, né? Nesse caso, a gente não vai precisar usar o trabalho. Apesar que tem até uma solução que sai usando trabalho, mas não é necessário usar trabalho aqui. Vamos lembrar o seguinte. Lá nas aulas anteriores, tinha uma definição de capacidade térmica, que era Czão é igual a dQ sobre dt. Czão é a mesma coisa que NCzinho é igual a dQ sobre dt. Então, dQ é igual a N vezes Czinho vezes dt. Se a gente integrar dos dois lados, significa que Q é igual a N Czinho delta T. E aí a gente tem duas possibilidades. Se o processo é isocórico, Q é igual a N Czinho V delta T. Se o processo é isobárico, Q é igual a N Czinho P delta T. Por que eu estou mostrando isso, né? Para processos isocóricos e para processos isobáricos. Vamos voltar aqui para o nosso diagrama. De A para B é um processo isocórico e de C para A é um processo isobárico. Então, eu tenho o valor do CP. Tendo o valor do CP, eu consigo calcular o valor do CV. E eu preciso só das temperaturas, a temperatura em A, a temperatura em B, a temperatura em C, para eu conseguir calcular todos esses calores que o problema está me pedindo. Então, a primeira coisa, vamos calcular o Czinho V. Vamos lembrar o seguinte. Czinho P menos Czinho V é igual a R. Então, 7 menos Czinho V é igual a 2. Portanto, Czinho V é igual a 7 menos 2, que é igual a 5 caloria mol Kelvin. Agora a gente já sabe quem é o Czinho V. E aqui de B para C a gente tem um processo adiabático. Então, a gente vai utilizar alguma equação de Poisson. Então, só para lembrar quais são as equações de Poisson, ó, que a gente usa, né, para processos adiabáticos, são essas daqui, ó. Ou a gente vai usar PV elevado a gama é uma constante, ou a gente pode usar T vezes V elevado a gama menos 1 igual a constante, ou T elevado a gama vezes P elevado a 1 menos gama é igual a constante. Então, a gente vai precisar saber quem é o gama. E quem é o gama? Gama é igual a Czinho P sobre Czinho V. Portanto, gama é igual a 7 sobre 5. Então, vamos guardar esses valores do CP, do CV e do gama. Agora, a gente vai precisar calcular as temperaturas. Vamos voltar a olhar esse gráfico aqui, ó. Por onde que eu vou começar? Bom, acho mais interessante a gente começar pelo ponto B. Por quê? Vamos lembrar, PV é igual a nRT. Eu tenho N, R é uma constante, e no ponto B eu tenho P e tenho V. Portanto, vai ser bem mais simples eu calcular a temperatura do ponto B. Então, ó, temperatura do ponto B é igual a pressão do ponto B vezes volume do ponto B dividido por NR. Então, isso aqui é igual, chegar para o lado. A pressão do ponto B é 10 atmosferas, volume do ponto B é 2,5 litros, N é igual a 1 e R eu vou usar o R de atmosfera litro. Então, isso aqui tudo vai dar 304,9 Kelvin. Então, já tem a temperatura de B, que é a temperatura desse ponto aqui. De B para C é um processo adiabático. Eu tenho o volume de C.
Então, se eu tenho o volume de C, eu vou usar essa equação de Poisson aqui, ó. Temperatura e volume. Por que que eu vou usar essa equação aqui? Porque ela vai me facilitar o cálculo da temperatura de C, só com as informações que o gráfico me deu, que o enunciado do problema me deu. Por quê? Ó, temperatura em C vezes o volume em C elevado a gama menos 1 é igual a temperatura em B vezes o volume em B elevado a gama menos 1. Então, a temperatura em C é igual a isso daqui dividido por isso. Então, é a temperatura em B, que a gente já calculou, 304,9 vezes 2,5 elevado a 7/5 menos 1 dividido por 5 elevado a 7/5 menos 1. Então, essa temperatura aqui, o numerador vai dar 439,9 dividido por 1,9. A temperatura no ponto C vai ser igual a 231,5 Kelvin. Agora só me falta calcular a temperatura em A. Para eu calcular a temperatura em A, vamos agora pensar aqui, ó. No ponto C, a gente não sabe qual é a pressão, mas a gente já sabe quem é o volume e sabe quem é a temperatura, então a gente pode calcular quem é a pressão no ponto C. O que vai me facilitar muito, porque a pressão no ponto C é igual à pressão no ponto A, e aí eu consigo calcular a temperatura no ponto A. Então, vamos lá. Ó. Lembrando, PV é igual a nRT. Portanto, a pressão no ponto C é igual a nR, temperatura no ponto C, sobre o volume no ponto C. Isso aqui é igual a 1 vezes 0,082 vezes 231,5 sobre o volume no ponto C, que está no gráfico, que é 5. Portanto, a pressão no ponto C, que é igual à pressão no ponto A, é igual a 3,8 atmosferas. A gente pode até voltar aqui para o gráfico e atualizar. Isso aqui dá 3,8 aqui, ó. Então, agora a gente tem a pressão no ponto A, o volume no ponto A. Então, a gente calcula a temperatura no ponto A também. Então, aqui, ó. Temperatura no ponto A é igual a pressão em A vezes volume em A dividido por nR, que é igual a 3,8 vezes 2,5 dividido por 1 vezes 0,082. Isso aqui vai dar 115,8 Kelvin. Então, eu vou só selecionar aqui as temperaturas para a gente não perdê-las de vista. A gente agora já tem, ó, temperatura no ponto A, temperatura no ponto C e a temperatura no ponto B, que foi a primeira que a gente calculou. Com as temperaturas em mãos, a gente já parte direto para cá, ó. Vai ser tudo muito mais simples. A gente já vem direto para cá. Então, agora vamos realmente começar a resolver as questões, ó. Ah, quem que ele quer saber? Ele quer saber quem é o calor fornecido ao gás em um ciclo, ou seja, o QQ. E como eu já tinha desenhado lá no gráfico, o QQ é igual ao Q de A para B, que é um processo isocórico. Então, isso aqui vai ser igual a N Czinho V, temperatura de B, que é a final, menos temperatura inicial, que é a temperatura em A. Portanto, o QQ vai ser igual a 1 vezes 5 vezes 304,9 menos
115,8. Portanto, Q é igual a 945,5 calorias, porque o Czinho V que eu estou usando é a caloria mol Kelvin. Então, o resultado final vai ser em calorias. Letra A a gente resolveu. Agora a letra B. A letra B, ele quer saber o calor dissipado, que é o QF. QF é igual ao calor de C para A. E de C para A é um processo isobárico. Então, o calor de C para A é igual a N Czinho P, temperatura final, que é A, menos a temperatura inicial, que é C. Então, QF é igual a 1 vezes CP é 7, 115,8 menos 231,5. Portanto, QF é igual a menos 809,9 calorias, que é o esperado mesmo a gente ter um valor negativo, já que é um calor perdido, então está dentro do sinal algébrico que a gente espera para esse tipo de resposta. A letra C, ele quer saber o rendimento dessa máquina. Então, o rendimento a gente calcula assim: rendimento é igual trabalho total sobre Q. Lembrando que trabalho total é o somatório dos calores, que é o QQ mais o QF. Só fazer um mais melhor. Pronto, esse mais aqui não estava muito legal. Pronto. Tudo isso sobre o QQ. Então, colocando os valores aqui que a gente já tem o QQ e temos o QF. Isso daqui é 945,5. O QF é menos 809,9 dividido por 945,5. Portanto, o R vai ser igual a 0,143, ou a gente pode escrever em porcentagem 14,3%. E finalmente a letra D, o rendimento máximo é o R Carnot. E para a gente saber o R Carnot, a gente só precisa das temperaturas, né, da fonte quente e da fonte fria. E aí bate aquela dúvida, mas qual é a fonte quente, qual é a fonte fria, né? Porque eu tenho 3 temperaturas, temperatura em A, em B e em C. Você olha para elas e pensa que o seguinte: sempre que você tiver essas temperaturas, uma é 115, a outra é 230, a outra é 300. Sempre a menor das temperaturas é a temperatura da fonte fria. Então, essa daqui, ó, temperatura da fonte fria. E sempre a maior das temperaturas é a temperatura da fonte quente. Então, essa aqui é a temperatura da fonte quente. Uma vez definido isso, é só calcular o rendimento do ciclo de Carnot, de uma máquina Carnot. Então, R Carnot é igual a 1 menos TF sobre TQ, que é igual a 1 menos 115,8 dividido por 304,9. Portanto, R Carnot é igual a 0,620 ou 62%. E assim a gente finalizou esse exercício 3.44. Agora vamos para o último exercício, que é o 3.45, que é a mesma coisa que o 3.44, é o mesmo passo a passo do 3.44. Então aqui, ó, 3.45. Então é o mesmo gráfico, que muda agora são os valores, né? Ao invés, o volume de A e o volume de C mudou, agora é 4 e 8 litros. E ele deu também um CV igual a 3, então a gente vai ter novos valores de CP e um valor novo para o gama. Então, só para lembrar, a primeira coisa que a gente tem que calcular é o CP e o gama. CP menos CV é igual a R. Portanto, CP é igual a R mais CV. Se R é igual a 2, 2 mais 3, 5. 5 calorias mol Kelvin. E gama é CP sobre CV, portanto, gama é 5 terços.
Então agora vamos logo calcular as temperaturas, né? Que a gente já sabe que vai precisar dessas temperaturas. Então, ó, temperatura no ponto B é igual pressão no ponto B vezes volume no ponto B dividido por NR. E N também é 1 mol. Então isso aqui vai dar 10 vezes 4 dividido por 1 vezes o R em atmosfera litros. Isso aqui vai dar 487,8 Kelvin. A temperatura em C vai ser igual temperatura em B vezes volume em B, gama menos 1. Estou seguindo o mesmo passo a passo da questão anterior. Essas questões são idênticas. A resolução. Se entender uma questão, você vai entender a outra. Isso aqui vai ser igual a 487,8 vezes 4 elevado a gama, que é 5/3, menos 1, dividido por 8 elevado a 5/3, menos 1. Então, esse denominador aqui, ó, vai dar 1.229,2, esse numerador, e o denominador vai dar 4. Portanto, a temperatura em C vai ser igual a 307,3 Kelvin. A pressão em C vai ser igual, N vezes R vezes a temperatura em C dividido pelo volume em C. Então, isso aqui vai ser igual a 1 vezes 0,082 vezes 307,3 dividido por 8. A pressão em C vai ser 3,15 atmosferas. Vou voltar bastante aqui, pronto. Agora que a gente tem a temperatura em C e a pressão em C, a gente consegue calcular. E a pressão, na verdade, agora que a gente tem a pressão em C, sabendo que isso aqui também é a pressão em A, e a gente já tinha um volume em A, a temperatura em A é igual a pressão A vezes volume A sobre NR. Isso aqui é igual 3,15 vezes 4 dividido por 1 vezes 0,082. Isso aqui vai ser 153,7 Kelvin. E só para ficar bem claro, essa aqui é a menor temperatura, então é a temperatura da fonte fria. E a temperatura de B é a maior temperatura, portanto, essa daqui é a temperatura da fonte quente. Então, agora a gente já consegue resolver as letras, né, pedidas. Então, letra A. Que é igual Q de A para B, que é igual NCV TB menos TA, que é igual 1 vezes 3 vezes 487,8 menos 153,7. Portanto, Q é igual a 1.002,3 calorias. Letra B. QF é igual ao Q de C para A, que é igual a NCzinho P TA menos TC, que é igual a 1 vezes 5 vezes 153,7 menos 307,3.
Portanto, QF é igual a menos 768 calorias. Letra C. O rendimento dessa máquina é o trabalho total sobre QQ. É a mesma coisa aqui. QQ mais QF sobre QQ. Então, isso aqui vai ser igual a 1002,3 menos 768 sobre 1002,3. R é igual a 0,23 ou 23%. E a última letra é a letra D, que é o R Carnot. R Carnot é igual a 1 menos TF sobre TQ. É igual a 1 menos 153,7 sobre 487,8. Portanto, R Carnot é igual a 0,68 ou 68%. Normal se o resultado não der certinho a resposta do livro, porque existem várias formas de a gente chegar nesses resultados e cada uma delas a gente pode fazer aproximações levemente diferentes, portanto os resultados finais nunca são exatamente iguais, mas o importante é a gente chegar em valores parecidos, né? Já que o livro tem resposta, guia a gente, né? Mas seria isso. Mais dúvidas que vocês tiverem, podem falar comigo.